Glória a Deus, glória a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos que estão participando deste culto pelo nosso canal. Também sinta-se bem para ouvir aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações nesta noite. Texto sagrado que eu quero reler para vocês, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e o versículo 15, que nos diz assim: ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Pelo texto já dá para perceber que nós queremos falar nesta noite sobre o reino de Deus, o mesmo assunto que foi trabalhado na escola bíblica dominical de hoje, a igreja e o reino de Deus. O texto sagrado e o seu contexto imediato, os versículos que se seguem ao versículo 15, revelam o convite de Cristo a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares, mas também revela o convite de Cristo a dois dos seus discípulos, para que eles viessem a tornar-se discípulos de Cristo, fazer parte do reino de Deus e tornar-se também agentes desse reino. Estou falando de Pedro, que tinha o nome de Simão, e de seu irmão André. Os versículos que se seguem fala exatamente isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Em outra versão, pescadores de homens. Então, de acordo com o comentário da nossa escola bíblica dominical de hoje, o autor da lição diz que o nosso Senhor Jesus afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizado em uma posição geográfica, como se estivesse localizado em uma capital federal, como no caso Brasília, que é a capital, o Distrito Federal, a capital do nosso país, ou em qualquer outra capital de qualquer outro país do mundo. O reino de Deus não tem aparência física, ela não está localizada geograficamente, porque o reino de Deus ocupa todos os espaços, o reino de Deus ocupa todo o universo. Uma das naturezas que nós aprendemos hoje na lição da escola bíblica é que o reino de Deus tem um caráter universal, por isso ele está presente ao mesmo tempo que está presente o governo de Deus, o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo está presente no Brasil, está presente em qualquer outro país do mundo, porque o reino de Deus ele habita, embora não tenha um aspecto visível, material, porque trata-se de um reino espiritual, ele habita no coração do homem, através da presença de Cristo e do seu Santo Espírito. Então o reino de Deus não é um reino físico, o reino de Deus não é um reino humano, o reino de Deus não é um reino, não está dentro de um espaço geográfico. Antes, o reino de Deus, disse Jesus, está entre vocês. O reino de Deus não está visível, mas está entre nós. Nós podemos desfrutar, podemos sentir, podemos perceber o reino de Deus através da manifestação gloriosa de Cristo e da manifestação do Espírito Santo entre nós. Quando nós sentimos a presença de Deus através de curas, através de milagres, de libertação, da presença do Espírito Santo de forma gloriosa, da libertação das almas, do poder do Espírito na vida do crente, ali é, sem dúvida, a evidência de que há o reino de Deus presente, porque o reino de Deus, ele se materializa na vida do crente através da manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida do crente. Então nós estamos, ou seja, nós pertencemos ao reino de Deus, nós adentramos ao reino de Deus a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Cristo, que nos tornamos templos e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, embora a igreja, como nós aprendemos, não é em essência o reino de Deus, mas a igreja faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é muito mais abrangente.
O reino de Deus é muito mais profundo. O reino de Deus se reporta ao Antigo Testamento, à velha aliança, quando ele chama o seu povo, a nação de Israel, para com esta nação fazer um pacto, fazer uma aliança, chamando a partir de Abraão e sua posteridade, Isaac, Jacó, os seus filhos. Ali estava organizado o reino de Deus aqui na terra, pela representação do seu povo de Israel. Aqui na nova aliança, esse reino de Deus está entre nós através da instituição da igreja de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz, escrita pelo apóstolo Pedro, no segundo capítulo de sua primeira carta, no versículo 9, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. Então nós nos tornamos o reino de Deus, ou pertencentes a esse reino de Deus, a partir do momento em que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, membros da igreja que vai morar no céu, que desfruta da presença de Deus, que desfruta da paz de Deus, que desfruta do poder do Espírito Santo, que desfruta da comunhão uns com os outros, que faz a obra de Deus acontecer nesse mundo. Portanto, isso é a evidência do reino de Deus neste mundo. E ele se manifesta através de quê, pastor? O reino de Deus, ele se manifesta através da justiça, através da paz e da alegria do Espírito Santo. Essa é a manifestação do reino de Deus. E os crentes em Jesus Cristo, não pelo mérito humano, mas pela graça e o favor de Deus, passa a praticar a justiça. O crente que serve a Deus fielmente, através da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, passa a desfrutar da paz, a viver em paz, porque o próprio Cristo, ele se manifestou dizendo: eu sou o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, e nós vivemos na paz, e isso então é a evidência, é o sinal da manifestação do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também há no comentário da Escola Bíblica Dominical que a maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, a morte e Satanás. Olha o que o autor, o pastor José Gonçalves, que é o autor da lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, ele diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus se manifestou no passado, na verdade desde a fundação do mundo, porque a igreja já estava projetada, a igreja já estava planejada nos propósitos de Deus, no plano de Deus, desde a fundação do mundo. A palavra de Deus diz em Efésios que a igreja já estava planejada, projetada desde a fundação do mundo, ou seja, então a igreja, como faz parte do reino de Deus, o reino de Deus já existia no passado, quando sequer a igreja existisse, mas o reino existia através da nação de Israel, depois passou a existir através da igreja, mas a igreja ainda não existia, mas já estava planejada, já estava projetada, porque Deus sabia desde o princípio que haveria um povo que seria chamado pelo seu nome, um povo que seria escolhido, um povo que seria perdoado, um povo que seria redimido, transformado, e que formaria a igreja, e a igreja desfrutaria da presença dele, e consequentemente faria parte do reino de Deus aqui na terra. Mas o comentador da lição, ele diz que a maior vitória do reino de Deus, e como já disse aos irmãos, e vocês aprenderam hoje pela manhã, que nós não somos o reino de Deus, mas fazemos parte desse reino. A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, é sobre a morte e sobre Satanás. Essa será a maior vitória do reino de Deus. Repito para você entender, repito para você guardar no coração, para você guardar na mente: a maior vitória do reino de Deus será sobre o pecado. A maior vitória do reino de Deus será sobre Satanás, será sobre o pecado, a morte e Satanás. É por isso que Paulo escreveu que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Eu e você temos condição de vencer o pecado. Repito para você guardar isso no coração: eu e você, em Cristo, temos condição de vencer o pecado. Por quê, pastor? Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Eu e você temos condição de vencer a morte. Vou já provar isso na Bíblia Sagrada. Eu e você temos condição de vencer Satanás. Você perdeu a oportunidade de adorar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Diz o texto sagrado: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você está entendendo? Quando esse corpo seu, esse nosso corpo mortal, que um dia pode descer à sepultura, mas esse corpo vai ressurgir da sepultura. Esse corpo ressurgirá de forma gloriosa. A morte não vai lhe vencer. A morte para o crente é apenas um descanso. A morte para o cristão que serve a Deus é apenas o sono, esperando a ressurreição dos santos. Quando esse corpo mortal, que hoje sofre, que hoje geme, que hoje se decepciona, que hoje se frustra, que hoje tem sofrimento, esse corpo mortal se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, não sentirá mais dor, não sentirá mais sofrimento, não sentirá mais agonia, ele se revestirá da incorruptibilidade, e aí nós diremos, como disse o apóstolo Paulo: nós vencemos a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Aí estará a plenitude do reino de Deus, porque o reino de Deus tem um aspecto presente, tem um aspecto do passado. Olhando para o povo de Deus, para a nação de Israel, nós contemplamos o reino de Deus entre as demais nações. A nação de Israel servia de exemplo, de modelo para os outros povos. Havia dentro deles uma missão centrífuga, ou seja, atrair para si a atenção das outras nações. Era um povo escolhido por Deus e que era exemplo em tudo, na instituição, na legalização, nas leis, na justiça e até no aspecto higiênico, na plantação, na colheita, em tudo. Servia de exemplo. Então eles atraíam para si, dentro de uma missão centrífuga, aquilo que era esperado deles, dado por Deus como uma bênção. Nós olhamos agora para o presente e vemos o reino de Deus entre nós. Nós fazemos parte do reino de Deus. Eu e você pertencemos ao reino de Deus. Por quê? Porque temos Cristo em nós. Cristo em vós, diz Paulo aos Colossenses, é a esperança da glória. Então o reino de Deus tem um aspecto do passado, tem um aspecto do presente e também tem um aspecto do futuro. Como será no futuro? É exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 15 da carta aos Coríntios: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tragada foi a morte pela vitória. Aí vem a pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas aí vem a última parte do versículo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja que pertence a Cristo e que faz parte do reino de Deus vencerá a morte, vencerá o pecado e vencerá Satanás, porque ela triunfará para a glória de Deus. Aleluia. Mas entenda bem, o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é humano. O reino de Deus não é material. É um reino espiritual. E se manifesta pela presença de Cristo na vida do ser humano. Perguntamos então, já que o reino de Deus é espiritual, que ele se manifestou no passado, se manifesta no presente e se manifestará no futuro. Agora vem uma pergunta, para nos ajudar a pensar: quem entrará no reino de Deus? Quem ficará de fora do reino de Deus? São duas perguntas. Primeira pergunta: quem entrará no reino de Deus?
e quem ficará de fora do reino de Deus? Primeiro eu quero responder, conforme Paulo escreveu em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 9 e 10, que é a segunda resposta, ou a resposta da segunda pergunta: quem ficará de fora do reino de Deus? Espero que não tenha nenhum de nós aqui que faça parte dessa categoria, dessa classificação, desse grupo, que lamentavelmente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E se você crê que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, se aproprie dela, viva por ela, ande como ela te ensina. Nós somos apenas instrumentos para verbalizar, para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Mas essa palavra foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, a exemplo do apóstolo Paulo. Então ele nos dá a resposta daqueles que não entrarão no reino de Deus. Versículo 9 e 10 do capítulo 6, depois você pode meditar em casa de forma mais detalhada. O texto diz assim: ou vocês não sabem que os injustos, primeiro grupo de pessoas que não entrarão no reino de Deus, diga comigo, os injustos. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, aí vem a outras categorias. Nem os imorais, a imoralidade, aquele que pratica a imoralidade, não entrará no reino de Deus. Nem idólatras, aquele que pratica a idolatria, que coloca no lugar de Deus homens, ídolos, objetos materiais, pessoas, não entrarão no reino de Deus. Nem os injustos, nem aquele que pratica a imoralidade. E essa imoralidade tem um aspecto muito amplo aqui. Essa imoralidade tem tudo a ver com o pecado da promiscuidade. Tem uma relação com o pecado da promiscuidade, seja presencial ou virtual. Mas aí o texto continua: a idolatria, ou seja, os idólatras. E idolatria não é colocar apenas um objeto no lugar de Deus. Tem um sentido muito mais amplo. É colocar qualquer coisa no lugar que é de Deus. A palavra de Deus e o mandamento do Senhor é que amemos ao Senhor sobre todas as coisas. Você deve amar muito a sua esposa, amar muito o seu esposo, os seus filhos, mas não deve amar nenhum dos membros da família, embora nós estejamos falando aqui para a família, no culto da família, mas nenhum membro da família merece ser a prioridade do amor acima do amor de Deus. Primeiramente é o amor a Deus, até porque essa é a sequência lógica: Deus, família, igreja e as outras coisas. Então, os injustos não herdarão o reino de Deus, os imorais, os idólatras, e nem os adúlteros. Pecado do adultério, traição. Esses que tais atos praticam sem se arrepender, como qualquer outro pecado, se houver arrependimento, obviamente, há perdão. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui no mundo, para pregar a misericórdia de Deus. O evangelho, que significa boas novas de salvação. E a missão da igreja é uma missão centrípeta, de levar o evangelho às pessoas. Enquanto Israel atraía as pessoas para si, a igreja, ela deve levar o evangelho às pessoas. Por isso que está escrito no evangelho de São Marcos: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. O verbo ir implica ação, implica movimento. Nós temos que sair dessas quatro paredes para pregar o evangelho para as pessoas que estão lá fora, porque esta é a missão da igreja que pertence ao reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas nós vamos voltar aqui ao tópico daqueles que não entram no reino de Deus. Os adúlteros. Aquele que trai mulher, que trai marido, que trai namorada, que trai noivo, que pratica o adultério. Outra categoria, os afeminados.
ou homossexuais, está lá na Bíblia. Esses também não herdarão o reino de Deus. Os ladrões. Ladrão não herda o reino de Deus. A não ser que se arrependa. Qualquer uma dessas categorias aqui, que se arrepender de verdade e buscar a Deus e mudar de vida, esses alcançam o reino de Deus. Os avarentos. Essa é uma classificação que pode até existir entre o povo de Deus. Tem gente que tem medo de colocar a mão no bolso. Vê um pobre passando necessidade, mas não tem coragem de ajudar. Vê a igreja precisando da contribuição, mas não contribui. É avarento. Esse não entra no reino de Deus. Os bêbados, os alcoólatras, aqueles que vivem nos vícios do alcoolismo ou de outras drogas, porque o álcool é considerado uma droga lícita, mas existem outras drogas que são consideradas ilícitas. Esses também não herdarão o reino de Deus. Os maldizentes, aquele que só vive se maldizendo, murmura por tudo, ao invés de agradecer a Deus pela vida, por aquilo que Deus tem dado, vive a vida murmurando, vive a vida se maldizendo. Esse não herdará o reino de Deus. Olha, irmão, não sou eu que estou falando, não. Se tiver alguém aqui que vive a vida se maldizendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você enfrente a luta, e que essa luta seja grande, que esse problema na sua visão seja insolúvel, mas não murmure, não reclame. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celeste mansão. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Mais uma vez o coro. Em vez levar-te para os céus. Aleluia. Paulo e Silas servem de exemplo para nós, acorrentados, pés e mãos, no mármore, na prisão, no cárcere, mas à meia-noite estavam louvando a Deus. A luta pode parecer grande, a noite pode parecer extensa, mas ao amanhecer virá a alegria. Aleluia. Creia na palavra de Deus. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Não murmure, não reclame, porque isso pode lhe impedir de entrar no reino de Deus. E o que mais eu quero é lhe encontrar lá no reino de Deus. O que mais desejo é lhe encontrar na glória celestial. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não murmure pela luta, agradeça pela luta, porque você vai, por meio da luta, ter experiência, crescer no conhecimento, na intimidade com Deus, na graça de Deus. Glória a Deus. Então, voltando aqui ao texto, daqueles que não entrarão no reino de Deus: bêbados, maldizentes, roubadores, esses também não entrarão no reino de Deus.
Lembra de Malaquias 3:10? Que aí está escrito em Malaquias 3:10, verso 9. Em que me roubeis? Nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que pensa que deixar de devolver o dízimo e a oferta não está roubando. Está roubando a quem jamais deveria ser roubado, que é a Deus. Então os roubadores não entrarão no reino de Deus. Isso aqui pegou, né? Mas é a Bíblia, irmãos. Estou pregando Bíblia. Pregando a palavra de Deus. Da mesma forma que essa palavra vai para aí, ela vem para cá, ó. Para cá, ó. Ela não faz distinção de ninguém, não. É a mesma régua. O mesmo valor. Essa palavra fala comigo também nesta noite. Assim como fala com você. Primeiro porque para eu meditar e trazer essa palavra para você, eu já meditei para trazer para mim. Glória a Deus. Então os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Estas e outras práticas pecaminosas impedirão as pessoas de entrarem no reino de Deus. Logo, você que faz parte da igreja, reconhecendo a natureza do reino de Cristo como universal, pois o salmista escreveu no Salmo 47, versículo 7, Deus é o rei de toda a terra. O Deus a quem você serve é o Deus do Brasil, é o Deus do Japão, é o Deus da China, é o Deus da Coreia do Sul, é o Deus da Coreia do Norte, mesmo eles sendo perseguidores a cristãos, é o Deus de toda a terra, Ele governa toda a terra. Deus é um Deus que tem poder sobre toda a terra. Por isso que ele escreveu, Mateus escreveu, Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade. Poder vem do grego dínamos, que significa autoridade. Deus tem toda a autoridade no céu e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos reconhecer isso. Pertencentes ao reino de Deus, sabendo que Ele está presente em todos os lugares, que esse Deus a quem nós servimos, Ele é soberano. Irmão, não te preocupe. É do ser humano. É da nossa natureza, às vezes nos questionarmos, é da nossa natureza perguntar, mas Senhor, por que isso? Por que a gente tem que passar por essa prova? Por que a gente tem que passar por essa luta? O salmista diz que os seus pés quase que escorregam, porque ele olhava para o pecador, para o ímpio, para o injusto, e via o sucesso, o progresso, o crescimento, e ele passando dificuldade, até que ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e compreendeu que o sucesso do ímpio, do pecador, do injusto é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Entre no santuário de Deus nesta noite, entre na presença de Deus nesta noite. Me ajude aí com o retorno novamente, por favor. Entre na presença de Deus e você vai sentir a glória de Deus e perceber que vale a pena servir ao Senhor. E compreender que Ele é soberano. Aleluia! Ele é soberano. Ele é soberano. E eu quero lhe dizer com isso, repito, é porque Ele está no controle da tua vida, no controle da tua casa, no controle da tua família. Abachuri, candalá, abachuri. Aleluia! Ele está no controle de todas as coisas. Receba essa palavra nesta noite. Receba essa palavra nesta noite. Deus é soberano. É só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eu não falo isso para lhe emocionar. Eu não falo isso não. É só para você sentir a presença de Deus mesmo. Essa luta vai passar. Esse choro vai passar. Essa agonia vai passar. E você triunfará cantando o hino da vitória. Aleluia. Deus está presente em toda a terra, governa toda a terra. E aí cabe a nós, como crentes, como servos de Deus, como servas de Deus, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos nós que formamos a igreja, a congregação local, Getsemane, a igreja de Cristo em Bacabal, cabe a nós cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão?
anunciar o reino de Deus. Ele não está ali, ele não está acolá, ele está em nós. O reino de Deus está em nós, que é a presença de Deus, a manifestação gloriosa de Deus em nossa vida por meio de obras, de sinais, de maravilhas. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Quantos crentes aqui ainda não falaram em novas línguas? Quantos crentes aqui ainda não foram batizados com o Espírito Santo? Precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, porque a palavra está dizendo: em meu nome falarão novas línguas, língua dos céus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, veneno, alguma coisa, não lhes fará mal algum, porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que estabeleceu o seu reino entre nós, está em nossa vida. Então nós temos uma missão importante, que não se compara com o nosso trabalho secular, que não se compara com qualquer coisa desta vida. A missão de anunciar o reino de Deus entre as pessoas e fazer com que eles participem daqueles que vão entrar no reino. E aí eu quero, para me encaminhar para o final, responder a primeira pergunta: quem entrará no reino de Deus? Salmo 24, o salmista Davi responde. Salmo 24, anote aí para você não esquecer esses dois textos. 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala daqueles que não entrarão. Salmo 24, versículos 3 e 4, fala daqueles que entrarão. Vamos ver se nós nos enquadramos. Vamos ver se nós temos o perfil daqueles que entrarão, porque o meu desejo é entrar. Quem quer entrar aqui? Entenda bem, quando eu falo de entrar no reino, eu estou falando do reino no futuro, porque nós já estamos no reino. Como igreja, nós já pertencemos a este reino, mas precisamos continuar vigilantes, nos santificando, orando, participando da igreja, fazendo a obra, para que no futuro nós estejamos lá. Glória a Deus. Salmo 24, versículo 3 e 4, nos responde a primeira pergunta: quem entrará no reino de Deus? A pergunta que o salmista faz é esta, o salmista Davi, que é o autor do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Esse monte do Senhor aqui, não é um monte em Jerusalém, não é um monte Gerizim, não é nenhum monte Moriá, é o monte eterno, a cidade santa, a nova Jerusalém, conforme está em Filipenses 3 e 20, a nossa cidade está nos céus. Esse monte aqui são os céus, é o céu de glória. Quem habitará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? São duas perguntas que têm o mesmo sentido. Santo lugar, o sublime lugar, a eternidade, a glória eterna, os céus de glória. Quem vai chegar no céu? Quem entrará no reino de Deus no futuro? Aí vem a resposta, o próprio salmista responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Só entrará aqueles que tiverem as suas mãos limpas, que não têm mãos sujas pela iniquidade, que não têm mãos sujas de sangue, que não têm mãos sujas de corrupção, que não têm mãos sujas de maldade humana. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que abriu o coração para o Espírito Santo morar. Aquele que não maquina o mal contra o próximo. Aquele que não deseja o mal contra o seu irmão. Mas ele foi transformado, o coração dele agora foi transformado. O coração dele é purificado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Puro! É o coração transformado. A mente sadia. Transformada pela renovação do nosso entendimento. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha o teu coração puro. Não sei se alguém aqui já leu aquele livro que representa muito bem o coração, onde tem vários animais. Nosso coração precisa expelir
tirar de dentro de nós toda a ira, toda a contenda, toda a lascívia, toda a maldade humana. Sozinho nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita no coração transformado, coração puro. Todo crente precisa pedir: Senhor, transforma o meu coração, transforma o meu entendimento, transforma o meu proceder. Isso tem que ser diário, irmão. Tem que ser dia a dia. A cada dia você precisa orar: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma o meu proceder, faça de mim crente de verdade. Porque somente aqueles que tiverem as mãos limpas e o coração puro é que chegarão ao monte do Senhor, é que entrarão no reino de Deus. Que não entrega a sua alma à falsidade, que não vive de engano, que não vive de aparência, mas é crente aqui, na igreja, no templo, é crente no trabalho, é crente na universidade, é crente perto do pai e da mãe, é crente a milhares de quilômetros distante do pai e da mãe, é crente até no inferno, se for preciso. Crente não vai para o inferno, só para usar a ilustração. É crente em qualquer lugar, que não vive de aparência, que não vive de hipocrisia, que não vive de engano. Esse vai herdar o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que não entrega a alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Eu juro, mas só para enganar. Quem usa de engano não permanecerá na casa dos santos, não permanecerá na casa dos justos. Irmão, se você nem esperava uma mensagem dessa, né, hoje, mensagem de doutrina, né? Porque às vezes a gente vem para o culto de doutrina aqui, vem 30 irmãos, 40, 50, que eu vi na terça-feira, não tinha 40, não tinha 50, não, vou ter que pregar doutrina no culto de domingo, e a igreja está reunida. Então todo domingo agora vai ser doutrina. Amém, meus irmãos? É doutrina que o povo cresce, é doutrina que o povo se santifica, é doutrina que o povo se aproxima de Deus. Aleluia. Parar com esse negócio de motivação. Não, a motivação vem pela palavra. Se for pela palavra, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então é doutrina, pode vir domingo, se eu estiver aqui é doutrina. Porque você não vem no culto de terça-feira, a maioria, que era para vir todo mundo, né? Ainda bem que vão quando são convocados para segunda-feira no tempo central, né? Glória a Deus. Então voltamos aqui. Nem faz juramento com a intenção de enganar. Meus irmãos, fica claro, a partir desse texto sagrado, as pessoas que entrarão no reino de Deus. Mas graças a Deus por essa misericórdia, nós fomos reconciliados com Deus. Antes nós pertencíamos ao primeiro grupo, daqueles que não entrarão no reino de Deus. Conforme está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nós éramos imorais, idólatras. Eu era adolescente, já era idólatra. Fui ensinado assim. Quando eu era adolescente, eu me converti aos 14 anos. Eu morava na casa de uma tia minha, que eu estudava lá em Esperantinópolis, porque minha mãe morreu, eu tinha 10 anos de idade. E eu fui morar com uma tia minha, ela é muito católica. Eu fui ensinada, criança é ensinada, né? E eu guardava uma vela benta dentro de uma mala de madeira. Diz que era para quando vinha essa escuridão, só essa vela benta, benzida pelo padre, é que ia iluminar. Eu guardava, era católico. Fiz a primeira comunhão, vivia a idolatria, porque era assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi. Até que aos 14 anos de idade, Jesus me libertou da idolatria. Glória a Deus. E de lá para cá é só pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo, vivendo a nova vida. Então era assim que nós vivíamos. Quem era católico idólatra aqui? Quem era idólatra aqui? Tem um bocado de gente que era idólatra aqui. O irmão Benoni era católico e é pior, que nem ia para a igreja. Ele era aquele grupo aqui dos alcoólatras. Não era, irmão Benoni? Era o grupo dos alcoólatras. Mas hoje é um novo homem em Cristo Jesus. Tem muitos aqui que viviam alcoolizados, mas agora vivem novamente uma nova vida. Tem alguns aqui que eram adúlteros, namorava com um e com outra, mas agora são novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Tinha alguns aqui que viviam na mentira. E como mentiam?
Não é verdade? Mas agora não mentem mais. E se mentir, peça perdão. Porque esse crente não pode mentir. A palavra do crente é sim, sim, ou não, não. A palavra não pode ter meio. Não. Tem que confiar na palavra do crente. Mas é o crente que quer morar no céu, porque tem alguns crentes mentirosos. Esses não vão chegar no reino de Deus se não se arrepender. Então, meus irmãos, pelos méritos na cruz, pelos méritos da cruz, podemos pela fé falar, expressar o texto sagrado. Vocês, porém, que está em 1 de Pedro, já até citei hoje, 2:9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala do reino no tempo presente. Mas no tempo presente, além de desfrutar dessa alegria, dessa felicidade, desse privilégio, que é ser povo de Deus. Olha, irmão, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Você é povo de Deus. Eu pergunto a você, isso aqui é um privilégio ou não é? Povo de Deus, família de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, vocês têm dono. Deus está dizendo isso para o mundo. Eu tenho um povo na terra. Crente tem dono, pode querer matar crente, pode querer maltratar crente, pode querer ter preconceito com crente, mas crente tem dono, e o dono do crente é Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso que não vão barrar a igreja nunca. Pode tentar de todas as formas, matando, destruindo, mas se cumpre sempre o que está na palavra. Em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então essa é a realidade. É a realidade do presente do reino de Deus. Mas essa realidade também aponta para o futuro. Por isso, a cada dia, e eu vou encerrar aqui, cada dia seja instrumento de Deus nessa terra. Como, pastor? Anunciando o reino de Deus. Fale de Jesus para os seus amigos no trabalho. Convide seus amigos para um grupo familiar. Traga seus amigos para a igreja. Ore por eles. Relacione aí uns 5, 10 amigos. Eu vou orar por esse durante o ano de 2024 para eu ganhar eles para Jesus. Essa é a missão maior da igreja. Anunciar o reino de Deus, porque isso aponta para o futuro. Você não pode chegar no céu de mãos vazias. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nada fiz e vão-se os dias. Esqueci o restante. Então, precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Então, viva o reino de Deus no presente, desfrutando da presença de Cristo na tua vida, na tua família, na tua casa, no meio do teu grupo familiar, no meio da tua congregação, e aponte o reino de Deus para o futuro, cumprindo a missão que Deus te deu aqui na terra. Ganhar almas, evangelizar e pregar o evangelho do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde no seu amor, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Tem alguém nessa noite para entregar a vida a Jesus? Se tiver, vem à frente. Tem alguém para Jesus? Nós queremos agora, antes de encerrar, a gente vai dar os avisos, mas antes de encerrar, como eu disse, eu queria fazer uma oração especial pela sua família. Você que tem um problema, que quer apresentar diante de Deus. No próximo culto, os irmãos vão trazer um papelzinho para você deixar registrado o seu pedido de oração. Mas hoje, como nós não fizemos isso, quero lhe convidar para vir à frente. Vamos cantar um corinho enquanto os irmãos... Irmã Kézia, chega aqui, cante aqui um corinho, um hino, enquanto os irmãos cheguem aqui à frente para nós fazermos essa oração. Depois dessa oração, daremos os avisos rapidinho e estaremos encerrando. Está cedo, ainda que agora que é 8 horas. Vem à frente.
Todo mundo que precisa de oração pela família, por alguma causa na família, vem à frente, nós vamos orar. Pronto, depois a gente pode orar por ela. Certo. Tem um pedido de oração aqui, foi feito, que o pastor Wendel me mandou. Deixa eu só abrir aqui. A irmã Ana está pedindo oração em favor de a irmã Cleia, que está doente, precisando das nossas orações. A irmã Ana está aqui, os do irmão Igor. E também a irmã Anite está pedindo oração. Cadê o irmão Nil? Irmã Anite, irmão Nil, para quem é a oração? Irmã Loura, é a irmã dela, né? A irmã da irmã Anite, que está doente, está pedindo oração. Demais irmãos que precisam de uma bênção na família, de um milagre. Deus sabe o que a sua família precisa. Coloque diante de Deus após o cântico. Demais irmãos, fiquem todos de pé, por favor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Meus irmãos, nós vamos orar agora. Sabe o que Deus colocou no meu coração agora? Pode ficar em pé mesmo, fique de pé. Deus colocou no meu coração um sentimento de que os maridos, os esposos, orem pelas suas esposas. As esposas, orem pelos seus esposos. Os pais, orem pelos seus filhos. Os filhos, orem pelos seus pais. Nós precisamos uns dos outros nessa caminhada espiritual. Deus não vai permitir que nenhum de nós se afaste dele. Nós precisamos da proteção uns dos outros. Então você que está com seu marido aqui, fique pertinho dele, pertinho dela. Está com seu pai e com a sua mãe, fique pertinho dele, pertinho dela. Com seu noivo, com a sua noiva, pertinho dele, pertinho dela. Seu namorado, sua namorada, pertinho dele, pertinho dela. Que não tem nenhum parente aqui, fique perto de alguém, de um irmão. Se você é do mesmo, se você é mulher, fique perto de uma outra mulher. Se você é homem, fique perto de outro homem. Aleluia. Não fique sem ninguém. Eu quero que todo mundo fique perto um do outro. Estenda a mão, abrace e ore. Os maridos podem abraçar a sua esposa assim, ó. Ore pela sua esposa. A esposa ore pelo seu marido. Feche os olhos. Os filhos fiquem de lado aqui, abraço também. Quem tem filhos, oremos. Querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Rabachuri Kandalai. As nossas famílias são tuas, Senhor. As nossas famílias te pertencem. Abençoa cada família aqui representada nesta noite. O diabo, o nosso adversário, Deus, tem feito de tudo, tem enfrentado as nossas vidas para nos desestruturar, para nos entristecer, para nos trazer amargura, para nos trazer dor. Mas o Senhor levanta a tua bandeira nesta noite. Levanta a bandeira do Espírito Santo, para que todas as flechas malignas caiam por terra, meu Deus. Caiam por terra, meu Deus. A flecha da imoralidade, a flecha do adultério, a flecha da promiscuidade, a flecha de todo o pecado, caia por terra agora, Senhor. E que o nome de Cristo Jesus seja glorificado na vida da nossa casa, na vida da nossa família, da nossa esposa, dos filhos, dos pais. Ó Deus, faz a obra acontecer na vida do teu povo, Senhor. Destrói toda a armadilha do mal. Destrói toda a armadilha do mal. Revigora as forças. Revigora as forças. Dá ânimo ao teu povo. Trabalha na mente, Senhor. Revigora a mente. O equilíbrio emocional. Revigora, 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 revigora. Renova, renova. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Aqueles pedidos de oração, nós apresentamos diante do Senhor. Os que estão enfermos, cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Tu és o Deus que tudo pode fazer. Que tudo pode fazer. Oh meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.